Olá, sejam bem-vindos a mais um Coluna do Rei. A nossa primeira pergunta vem do Enoch S. Ele perguntou como surgiu a monarquia em Portugal e, de modo geral, como surgiu? Olha, vou começar respondendo a segunda parte da sua pergunta. Não se sabe direito como a monarquia surgiu, só se sabe que ela surgiu em diversos cantos do mundo, com vários povos que desenvolveram a forma de governo monárquica para organizar a sociedade e que sabe-se que no começo ela estava relacionada à religião daquele povo, né, onde o rei era tipo o representante daquele deus, da religião deles. É mais direito por que desenvolveu a monarquia não se sabe muito bem, mas espero ter explicado um pouco para você. E sobre a sua primeira pergunta, como ela se desenvolveu em Portugal, na Idade Média teve várias guerras, tratados e tal, naquela região de Portugal, como em vários lugares da Europa. Mas em 1143 foi assinado o Tratado de Zamora, onde o rei Dom Afonso Henriques conseguiu unificar aquela região de Portugal e criou o Estado português, e ele foi o primeiro rei de Portugal. Então foi assim que se desenvolveu a monarquia em Portugal, que durou até 1910. A nossa segunda pergunta vem do senhor Antônio Maria Saldanha. Ele perguntou: Olá, companheiro. Eu sou um monarquista português e gostaria de saber sua opinião sobre a atividade dos duques de Bragança na sociedade portuguesa e sobre o movimento monarquista em Portugal. Olha, eu acho excelente o trabalho que o príncipe Dom Duarte faz, não só para o movimento monarquista português, mas também para Portugal. Por exemplo, indo em vários eventos, como o Jantar de Reis, o evento anual para a promoção da cultura portuguesa, se não me engano, em Braga, fazendo várias entrevistas para redes de televisão, jornais. Inclusive, teve uma reportagem semana passada de uma rede de televisão com o príncipe Dom Duarte sobre a família dele. Vou colocar o link aqui embaixo na descrição, espero que vocês assistam. E também representando o país dele no exterior, como ele fez na questão da independência de Timor-Leste, que foi muito importante. E tudo isso que ele faz ajuda a monarquia a ganhar visibilidade, que é uma coisa que eu falei, que para todo país que quer restaurar a monarquia, não só o Brasil, tem que ter, para as pessoas saberem que existe um movimento monarquista e saberem o que é, do que ele se trata. Então, o que o príncipe Dom Duarte faz é muito importante, mas é claro, ele leva uma certa vantagem sobre os príncipes brasileiros, porque, por exemplo, ele é um pouco mais jovem do que o príncipe Dom Luís e o príncipe Dom Bertrand, e segundo, que Portugal é um país mil vezes menor do que o Brasil. O Brasil é um país gigantesco, então fica mais difícil para os príncipes brasileiros espalharem a causa pelo país. Para o príncipe Dom Duarte isso é bem mais fácil. E também que em Portugal o movimento monarquista não se perdeu tanto ao longo da história como se perdeu no Brasil, que só agora a gente conseguiu restaurar um pouco depois da Constituição de 88, que a gente foi proibido de falar. Mas sim, eu acho que o príncipe Dom Duarte está fazendo um excelente trabalho. O movimento monarquista português, ele mesmo tendo um partido monarquista, não está restrito só a esse partido. Inclusive, às vezes dá uns problemas entre a Casa Real e esse partido, e por isso que eu sou contra a criação de partido monarquista no Brasil. Mas parece que o movimento está crescendo cada vez mais. Já teve debate na televisão, o príncipe Dom Duarte volta e meia aparece na televisão. Então, acho que o movimento monarquista português está indo muito bem. Talvez no futuro nós possamos ver uma restauração da monarquia em Portugal. O meu Pérez perguntou: Vamos aproveitar o assunto da Romênia, onde foi falado que a família real é bem ativa e as autoridades são monarquistas. Se com esta situação tão favorável à restauração existe, por que a restauração ainda não aconteceu por lá? E no Brasil, se o mesmo ocorresse por aqui, com a família imperial morando em seus palácios, fazendo seus discursos e com autoridades de nível nacional sendo monarquistas, será que ainda assim seria difícil restaurar a monarquia aqui no Brasil? Olha, sim, é verdade que na Romênia você tem alguns políticos importantes que são monarquistas, como o presidente e o primeiro-ministro. Você tem uma parcela significativa da população que defende a restauração da monarquia. Inclusive, nessa semana, teve uma passeata
a Romênia em favor da família real, demonstrando seu apoio à monarquia. E também os antigos reis moram nos seus antigos palácios. Tudo isso parece uma condição bem favorável à restauração. Mas você tem que lembrar que a Romênia foi, durante 40 anos, uma ditadura comunista, e uma ditadura comunista cruel. Então você ainda tem uma herança dessa ditadura até hoje na sociedade romena, intricada na sociedade, no setor público, e que impede claramente a restauração da monarquia na Romênia. Por exemplo, pega aquele vídeo que eu falei sobre a doutrinação marxista nas escolas no Brasil. Imagina isso num país comunista que foi a Romênia durante 40 anos. Obviamente, eles não iam ensinar nada que falasse bem da monarquia. Eles queriam levar as crianças para o comunismo. E isso pode ter tido um efeito muito grande na sociedade romena, né? Doutrinar durante 40 anos nas escolas dos alunos. Mas sim, você tem uma condição bem favorável na Romênia à restauração da monarquia. Você tem em outros países, inclusive, uma situação melhor do que na Romênia, como por exemplo a Albânia, que nos anos 90 teve um plebiscito para a restauração da monarquia, mas que o resultado oficial foi que a monarquia perdeu, ganhando 46% dos votos válidos da República 54. Mas depois, nos anos 2000, o antigo chefe da Casa Real da Albânia morreu, e aí o governo republicano da Albânia decidiu publicar o resultado de verdade, que na verdade era que a monarquia tinha ganhado com 60% dos votos. Né? Mas não quis restaurar a monarquia, porque claramente a burocracia ali, herdeira do comunismo não queria sair, porque a monarquia faz com que os políticos não controlem mais toda a estrutura do Estado, isso não era bom para eles. Então eles falsificaram ali o resultado das eleições. Então isso é só um exemplo de como que esses regimes comunistas eles podem ficar presos no setor público durante muito tempo depois de eles caírem. Então isso pode ser um fator que contribui para que não seja restaurada uma monarquia ainda na Romênia. Mas talvez no futuro, não tão distante, ela possa voltar a ser uma monarquia. Pois bem, pessoal, esse foi mais um Coluna do Rei. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem, por favor, compartilhem esse vídeo, dê um gostei no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, para que você possa receber vídeos toda semana aos sábados à noite. Por favor, curtam as páginas também, compartilhem o Coluna do Rei no Facebook. O link delas está aqui embaixo na descrição, são um monte. Council Imperial, Movimento de Restauração da Monarquia no Brasil, União Parlamentar Imperial Brasileira, Imperator, Coluna do Rei. Muito grato por essas páginas compartilharem os vídeos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana.